Você aí já se perguntou como o alvo Dumbledore parecia saber de tudo o que acontecia ao seu redor no mundo bruxo? Parecia que ele sempre estava um passo à frente, ciente dos acontecimentos antes mesmo deles acontecerem. Mas será que ele realmente possuía habilidades mágicas que davam um conhecimento onisciente? Ou havia algo mais por trás dessa habilidade? Bom, é isso que nós vamos discutir hoje aqui, afinal não é possível que um homem esteja em vários lugares ao mesmo tempo, né? Ou será que é? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e Dumbledore é inquestionavelmente um dos bruxos mais poderosos e inteligentes que já existiram. As habilidades mágicas de Dumbledore sempre chamaram a atenção, principalmente suas habilidades em encantamentos e transfiguração. Ele também se saiu excepcionalmente bem em suas Nomes e Niens. Griselda Marchbanks, uma professora que trabalha para a autoridade de exames bruxos, se espantou com o fato que Alvo conseguia fazer coisas com a varinha que ela nunca tinha visto antes. Lembre-se de que ele era notavelmente sábio, astuto, tático e até emocionalmente inteligente. Mas enquanto Dumbledore é tudo isso, a série frequentemente retratava ele praticamente como onisciente de tudo, tanto que isso é até comentado por outros personagens. Dumbledore ao longo dos livros parece transmitir uma sensação avassaladora de que ele sabe o que está acontecendo ao seu redor o tempo todo. E como a gente vai ver já já, pode ter uma explicação prática para isso. Esse seria o real motivo de Dumbledore saber de tudo em Harry Potter? Mas antes, galera, um pedido muito importante e bem rapidinho. Se você ainda não é inscrito do canal, deixe sua inscrição aí, ajuda a gente demais, galera. Uma alavancagem muito grande com a tua inscrição. E se você deixar o teu like aí também, ajude a gente a crescer aqui. Esse ano é extremamente importante pra gente continuar com os trabalhos aqui, galera. Eu preciso muito da tua ajuda, então não esquece, colabora e valeu de coração. No primeiro encontro de Harry com Ron Weasley e Hermione Granger a bordo do Expresso de Hogwarts, Dumbledore também estava lá. Eu sei, você deve estar maluco agora pensando que viu o filme várias vezes e não lembra do Dumbledore, mas é aí que tá. Harry é apresentado a Dumbledore por meio do cartão de sapos de chocolate que ele abriu no trem para Hogwarts. Só que tinha um problema aí que o Harry não conseguiu entender. Afinal, por que a imagem de Dumbledore tinha desaparecido? E é aí que o Ron Weasley explica a Harry que Dumbledore não poderia estar lá o tempo todo. E embora isso pareça um comentário bastante inocente, talvez até brincalhão, pode ter uma verdade por trás disso. Talvez ele realmente não possa estar lá o tempo todo. E a razão disso é que ele partiu para espionar outra pessoa. Além disso, Dumbledore demonstra outras técnicas de espionagem na série, como a Ordem da Fênix, quando ele utilizou os retratos de antigos diretores e diretoras de Hogwarts para reunir informações sobre o Departamento de Mistérios. Se os cartões de sapos de chocolate pudessem ser usados de forma semelhante aos retratos no escritório do diretor, eles poderiam servir como uma extensa rede de espiões para Dumbledore em todo o mundo bruxo. E isso forneceria a Dumbledore um meio de observar seus arredores e obter insights muito valiosos. Bom, isso seria muito interessante, mas antes vamos ver alguns argumentos a favor e contra essa hipótese. Em A Ordem da Fênix, com toda aquela história de ele ter criado a armada de Dumbledore, o que fez perder o cargo de diretor de Hogwarts, Dumbledore foi retirado de muitas honrarias que o mundo bruxo já tinha concedido a ele. Uma das primeiras coisas que ele foi informado foi que tinha sido removido da Suprema Corte. Ao ouvir essa notícia, o Dumbledore não pareceu realmente se importar muito, mas uma coisa que ele mencionou e que não queria ser removido era dos cartões de sapos de chocolate. Essa observação que ele fez à primeira vista parece só uma brincadeira que ele costumava fazer, só que na verdade isso pode ter um significado muito mais profundo. Durante esse período, a influência de Dumbledore no mundo bruxo estava diminuindo e ele pode ter visto seus cartões de sapo de chocolate como uma forma de permanecer conectado aos acontecimentos daquela época. Por exemplo, imagina se o ministro da magia mantivesse um dos seus cartões na sua mesa. Através desse cartão, Dumbledore poderia ter recebido informações valiosíssimas sobre como o governo estava lidando ou não com o retorno do Lorde das Trevas. Assim faria sentido que perder sua posição nos cartões de sapo de chocolate era algo com certeza que Dumbledore não queria. Se liga nesse diálogo entre Remus Lupin e Guy Weasley. Eles estão tentando desacreditá-lo. Você não viu o Profeta Diário na semana passada? Eles relataram que foi expulso da presidência da Confederação Internacional de Bruxos porque está envelhecendo e perdendo o controle.
controle. Mas não é verdade. Ele foi expulso pelos bruxos do Ministério depois que fez um discurso anunciando o retorno de Voldemort. Eles o rebaixaram como chefe bruxo na Suprema Corte, que é o Alto Tribunal Bruxo. E eles estão falando sobre tirar também sua Ordem de Merlin da primeira classe, disse o Remus Lupin. Mas Dumbledore diz que não se importa com o que eles fazem, contanto que não tirem dos cartões de sapos de chocolate. Outra coisa que a gente precisaria ficar bastante atento é na resposta que o Ron Weasley deu pro Harry Potter lá no trem. Agora voltando um pouco lá na Pedra Filosofal, o primeiro encontro do Ron Weasley e o Harry Potter, e vamos ficar de olho na resposta que o Ron Weasley deu pro Harry Potter. A logística de como Dumbledore utilizaria os cartões de sapos de chocolate é bastante complexa. A teoria sugere que as imagens nesses cartões têm a capacidade de se mover entre vários colecionáveis espalhados pelo mundo bruxo. O momento em que a imagem de Dumbledore desapareceu no cartão do Harry no Expresso de Hogwarts parece apoiar essa ideia. Quando a imagem do Dumbledore sumiu do cartão do Harry, o Ron comentou: "Bem, não podemos esperar que ele fique por aqui o dia todo, não é mesmo?" E isso sugere que pode haver apenas uma ou talvez algumas miniaturas de Dumbledore que podem pular de cartão para cartão. Além disso, em Harry Potter e as Relíquias da Morte é revelado que as pessoas retratadas em quadros têm a capacidade de se mover para outros retratos de si mesmo, independentemente da distância entre eles. Se tal viagem entre retratos fosse possível e se os cartões do sapo de chocolate funcionassem sob o mesmo princípio, então essa teoria poderia ser bastante plausível. Mas calma, vamos falar agora de algumas falhas dessa teoria. Primeiro, essa teoria só funciona com base na premissa de que os cartões de sapo de chocolate funcionam exatamente como os quadros mágicos. Dumbledore era um bruxo particularmente talentoso, mas de alguma forma a ideia de criar uma rede de informantes secretos através dos cartões de sapos de chocolate parecia um pouco fora do alcance. Além disso, temos as questões éticas, né? Existem muitas teorias por aí que sugerem que o Dumbledore tinha uma ética duvidosa. E a real é que a credibilidade dessa teoria depende muito de como que você enxerga o Dumbledore. Se você acredita na ideia de que o Dumbledore era um mestre manipulador que manipulava as pessoas, essa teoria pode fazer bastante sentido para você. Mas se você acredita mais na ideia de que o Dumbledore era um homem bom e sábio, principalmente ético, então essa teoria não vai fazer tanto sentido assim. Ter uma rede de cartões de sapos de chocolate como informante seria extremamente antiético e uma violação fortíssima da privacidade de qualquer pessoa que tivesse um cartão. Por outro lado, o argumento poderia ser feito por Dumbledore de que tudo isso era pelo bem maior. E no final das contas, se isso for verdade, Dumbledore realmente usou para o final positivo. Dumbledore é um dos bruxos mais importantes da história e com certeza um dos mais inteligentes. Mas e se ele usasse toda essa inteligência pro mal? Hoje vamos discutir uma teoria muito perturbadora sobre Harry Potter que destaca algumas ações e comportamentos questionáveis de Alvo Dumbledore, sugerindo que talvez Dumbledore, o sábio e adorável bruxo, na verdade fosse um manipulador mestre responsável pela destruição da alma de Lord Voldemort. Essa teoria alega que Dumbledore, assim como fez com Harry, criou Voldemort como um porco pro abate. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e o primeiro encontro entre Tom Riddle e Dumbledore ocorreu em 1938, quando Dumbledore visita o orfanato Wu para oferecer a Tom um lugar que entendesse e cuidasse dele. Durante a reunião, Dumbledore informa a Tom sobre a existência do mundo bruxo e sua herança mágica. Tom Riddle, que já havia sentido seus próprios poderes, fica intrigado com a perspectiva de frequentar Hogwarts. Na época, Tom era um órfão de 11 anos que exibia sinais de habilidades mágicas formidáveis, mas também era conhecido por seu comportamento manipulador e cruel em relação a outras crianças do orfanato. Por fora, Tom parecia bastante inofensivo, mas por dentro havia uma força sombria que não hesitaria em causar dor e sofrimento aos outros. O encontro entre Dumbledore e Tom Riddle é significativo porque marca o início da sua relação complexa ao longo da série. No entanto, Dumbledore prossegue e oferece a Tom um lugar em Hogwarts, esperando que a escola e o novo ambiente ajudem a direcionar a vida de Tom Riddle em uma direção mais positiva. Pelo menos é ao que somos levados a acreditar.
Quando Tom finalmente chegou em Hogwarts, ele foi selecionado para a Casa Sonserina, que era apropriado, porque ele era um descendente direto de Salazar Slytherin, o fundador da casa. E foi lá que Dumbledore começou com as manipulações de acordo com essa teoria. Conforme Tom crescia, ele rapidamente se destacava por seu charme e inteligência, destacando-se academicamente e se tornando um monitor em 1942. Tom não tinha amigos verdadeiros, mas certamente tinha uma relação amigável com Dumbledore. Dumbledore descreve da seguinte maneira: à medida que avançava na escola, ele reunia em torno de si um grupo de amigos dedicados. Eu os chamava assim por falta de um termo melhor, embora, como já indiquei, Riddle sem dúvida não sentisse afeto por nenhum deles. Esse grupo tinha um tipo de glamour sombrio dentro do castelo. Eles eram uma coleção heterogênea, uma mistura dos fracos em busca de proteção, dos ambiciosos em busca de algum brilho e dos brutamontes gravitando em direção a um líder que pudesse mostrar-lhes formas mais refinadas de crueldade. Em outras palavras, seriam aprendizes, e de fato alguns deles se tornaram os primeiros comensais após deixarem Hogwarts. Ao longo de muitos anos em que Tom Riddle frequentou Hogwarts, poucos foram capazes de detectar a natureza maligna dele. A maioria foi distraída pelo charme e inteligência que ele exalava, completamente inconsciente do que havia por baixo. Mas tinha uma exceção a isso: Dumbledore, que manteve um olhar atento em Riddle desde o início. Tom não podia ter demonstrado impulsos malignos como fez no orfanato, mas Dumbledore era mais perspicaz que isso, incapaz de tirar os olhos do menino em quem detectava tanta escuridão. Em 1942, apenas 4 anos após Dumbledore convidar o jovem Tom Riddle para Hogwarts, Riddle assassinou Myrtle Warren no banheiro das meninas e criou seu primeiro Horcrux. Tom, um estudante com uma obsessão para alcançar qualquer tipo de poder, passava muitas noites na seção restrita da biblioteca de Hogwarts, aprendendo sobre formas de magia das trevas que eram totalmente inadequadas para um estudante médio de Hogwarts. Foi lá que ele começou a aprender sobre Horcrux, uma forma da magia das trevas que transfere o pedaço da alma de bruxo para um objeto a fim de alcançar a imortalidade. Mas a seção restrita não tinha todas as respostas, o que levou o jovem Riddle ao encontro de Horácio Slughorn. E com um pouco de manipulação, Riddle acabou obtendo as respostas de que precisava de Slughorn, completando sua receita para as Horcrux. A partir desse ponto em diante, Voldemort, desde o dia em que criou sua primeira Horcrux, nunca mais parou. Mas vamos entrar agora nas motivações de Dumbledore em relação ao jovem Tom Riddle. Dumbledore sabia que Voldemort seria um problema algum dia. Dumbledore convidou Tom Riddle para Hogwarts não para dar a ele uma educação transformadora ou colocá-lo no caminho certo, mas sim para manter um olhar atento sobre ele, garantindo que esse jovem mau não estivesse por aí no mundo fazendo o que bem entendesse. E ao observar as ações de Riddle ao longo dos anos, suas noites na seção restrita e a manipulação dos alunos, Dumbledore apenas se tornou mais e mais certo de sua avaliação inicial à medida que o tempo passava. E é aqui que a maluquice começa. E se Dumbledore na verdade tivesse colocado livros sobre Horcrux na seção restrita e o tornou óbvio o suficiente para que Tom Riddle encontrasse ele? Tom Riddle não escondia o desejo de se tornar imortal e discutia com seu grupo em várias ocasiões, e Dumbledore decidiu que usaria essas informações ao seu favor. Ao plantar o livro sobre Horcrux na biblioteca, ele intencionalmente colocou Voldemort em seu próprio caminho de destruição, sabendo que a fragmentação da alma e uma falsa sensação de segurança em sua imortalidade através das Horcrux só prejudicariam Tom Riddle ao longo prazo. No momento em que o jovem Riddle completou o quebra-cabeça que era a criação de Horcrux, ele iniciou sua jornada sombria para dividir sua alma e concluir sua imortalidade. Cada vez que Voldemort criava uma nova Horcrux, ele ganhava uma nova confiança no fato de que estava alcançando de fato a imortalidade. Desde jovem, Tom não queria nada além de estar ligado à vida enquanto tinha o poder de encerrar a vida dos outros. Mas o que ele nunca soube foi que Dumbledore, ao colocar Voldemort no caminho dos Horcrux, daria a ele uma falsa sensação de segurança, tornando ele mais fácil de ser derrotado no longo prazo. Voldemort colocava um valor enorme em suas Horcrux, mas isso vinha das custas de sua alma. Cada vez que ele criava uma, ele se tornava menos humano e dependia mais e mais desses objetos para sua própria sobrevivência.
Dumbledore sabia disso o tempo todo, mas não iria simplesmente matar uma criança em um orfanato. Em vez disso, ele permitiu que a vida de Voldemort se desenrolasse como uma marionete ao longo de sua vida. Dumbledore permitiu que Voldemort criasse sua própria carta na manga para o dia que ele ultrapassasse os limites. Dessa forma, Dumbledore foi capaz de manipular o Bruxo das Trevas mais temido que já existiu. Dita a teoria, agora eu vou dar a minha opinião em relação a essa teoria. Existe esse ponto que eu achei bem interessante que a teoria pega, que Dumbledore sabia de Horcrux, sabia de tudo isso muito antes, né? Desde lá do começo, quando Voldemort ainda era jovem, quando ele ainda era Tom Riddle. E isso até faz um nequinho de sentido, já que se você for pegar para analisar as falas de Dumbledore, como ele agia, se dá a entender que Dumbledore já tinha essa ciência que Voldemort surgiria a qualquer momento. Ele tinha noção que Voldemort estava vivo ainda. E se a gente for pensar, também faz sentido Dumbledore saber das Horcruxes, já que ele é um dos maiores bruxos que já existiu nos últimos anos, sendo comparado com o Merlin. Então é muito difícil você não acreditar que Dumbledore não sabia disso. Então se a gente for fazer essa linha lógica, faz sentido. E aqui essa teoria eu acho que vai fazer mais sentido dependendo de como você enxerga o Dumbledore. Por exemplo, eu não enxergo o Dumbledore dessa maneira, então pra mim essa teoria não faz muito sentido e eu vou explicar o porquê. Eu acredito que Dumbledore começou a entender e a desconfiar o que era Horcrux foi lá na Câmara Secreta, depois que ele viu o diário de Tom Riddle. Ali ele começou a entender o que era Horcrux. Na verdade, ele começou a desconfiar. Antes disso, pra mim, ele não sabia de nada. E eu também acredito que Dumbledore foi atrás do Tom Riddle no orfanato, porque, obviamente, viu que ele era um cara extremamente talentoso, que, dava pra perceber que ele tinha muitas habilidades mágicas. Mas eu acho que ele foi realmente pra cuidar dele, pra pegar ele ali e levar para um melhor caminho realmente. Mas acredito sim que Dumbledore iria manipular Tom Riddle ali, como ele faz com todo mundo, mas de um jeito que soa muito melhor. Eu acho que ele estava pensando em tornar Tom Riddle um cara ali de confiança ali do lado dele, ali, um cara que completaria as demandas dele pra fazer aí quando ele não pudesse fazer, como por exemplo, ele fez ali com o Newt Scamander. Newt Scamander aí fez algumas missões aí pro Dumbledore, né? Eu acredito que Dumbledore chegou a pensar nessa possibilidade. Na minha visão, Dumbledore realmente manipulou Harry para um porco de abate de verdade. Ele não sabia como é que funcionava as Horcruxes, ele não tinha a menor ideia que Harry poderia voltar à vida, ele não sabia. Mas com o Tom Riddle, eu acredito sim que ele talvez manipularia ele em algum momento, mas seria de uma coisa um pouco mais benéfica, assim, para todo mundo bruxo e pra todos ali. Na minha visão, o Dumbledore é um cara do bem, mas que, ele tem aquela visão do bem maior, né? Então, assim, Então eu não concordo muito com essa teoria que faz dele um monstro asqueroso. Mas uma coisa é fato, Dumbledore realmente mexeu seus pauzinhos e manipulou algumas pessoas realmente. Seja ele o jovem Harry Potter ou até o experiente professor Snape, ele tinha um poder de agir nos bastidores impressionante. Agora, até onde ele conseguiria chegar com esse poder de manipulação, isso é uma dúvida que a gente nunca vai ter resposta. Hoje vamos discutir exatamente por que Alvo Dumbledore, indiscutivelmente o maior diretor que a Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts já viu, nunca assumiu um cargo de liderança muito maior no mundo bruxo. Como o ministro da magia britânico, por exemplo, é dito que ele recebeu esse convite várias e várias vezes. Mas por que ele não aceitou? Vamos analisar junto comigo isso aqui. If one only remembers to turn on the light. E aí galera, tudo bem? Eu sou o Tarcísio Yamamoto e pra começar, é provável que Dumbledore seja um dos poucos bruxos na história que foi essencial na queda de não um, mas 2 bruxos das trevas poderosos, ambos liderando conflitos mágicos mortais. Sua primeira conquista ocorreu quando ele derrotou o bruxo das trevas Gellert Grindelwald, lá em 2 de novembro de 1945. E ao fazer isso, o Dumbledore não apenas impediu Grindelwald de continuar a ganhar poder com a intenção de subjugar trouxas ao redor do mundo,
como também encerrou a guerra mundial bruxa que havia estourado devido às visões preconceituosas de Grindelwald. Então, na década de 1990, o Dumbledore também foi responsável por identificar a fraqueza de Voldemort, ou seja, seus múltiplos Horcruxes, o que eventualmente levou Harry Potter a ser capaz de derrotar o Lorde das Trevas. Enquanto poucos bruxos ou bruxas podem se gabar de conquistas semelhantes, Dumbledore derrotou esses bruxos das trevas enquanto também ensinava em Hogwarts. Ele foi um professor renomado por anos antes de se tornar um dos diretores mais admirados da escola. Dado todo esse histórico, parece bastante estranho que um bruxo tão poderoso e justo como Dumbledore, que claramente poderia liderar uma organização, nunca tenha sido o chefe do órgão governamental mágico da Grã-Bretanha, o Ministério da Magia. Pra quem não sabe, o Ministério da Magia é o mais alto cargo dentro do Ministério, o órgão que governa o mundo bruxo britânico. A função do Ministério é regular e aplicar as leis para a comunidade mágica, além de garantir que a existência do mundo bruxo seja mantida em segredo dos trouxas. O ministro deve agir como um intermediário entre o mundo bruxo e o governo trouxa, além de gerenciar os diversos departamentos e funcionários do Ministério. Ser ministro significa tomar decisões cruciais que afetam toda a comunidade mágica e às vezes até o destino de todo mundo bruxo. É um fardo pesado, especialmente quando bruxos das trevas como Grindelwald e Voldemort ameaçam as próprias fundações e sociedade bruxa. Para ter sucesso como ministro da magia, não basta ter habilidade mágica, é preciso ter fortes habilidades de liderança. Um grande ministro precisa ser conhecedor, adaptável e ter coragem para fazer as escolhas mais difíceis. Mas não podemos esquecer que o ministro também é um representante da comunidade bruxa, agindo como uma voz para o povo. Assumir tal responsabilidade não é um compromisso pequeno. O Ministério da Magia britânico já existia há muito tempo, quando Alvo Dumbledore poderia ter sido ministro. A instituição foi formalmente estabelecida lá em 1707, embora nas décadas seguintes essa posição fosse geralmente eleita democraticamente. Houve várias ocasiões em que o papel foi oferecido ou nomeado a um bruxo ou bruxa. A primeira instância em que uma nomeação foi dada ao invés de uma eleição foi no caso do primeiro-ministro da magia. É provável que isso tenha ocorrido devido à necessidade da sociedade mágica de colocar o órgão governamental em funcionamento rapidamente. No entanto, nomeações como essa ocorreram várias vezes ao longo dos anos, especialmente em tempo de crise, quando era mais prudente preencher o cargo rapidamente do que realizar uma votação pública. Bom, no que sabemos, o Ministério já perguntou a Dumbledore várias vezes se ele gostaria do cargo. Uma oferta que foi feita e recusada por Dumbledore em várias ocasiões. Mas por que ele não aceitou? O que fez ele recusar o papel repetidamente? O que exatamente fez ele tomar essas decisões? Bom, imagina como os eventos da Ordem da Fênix e do Enigma do Príncipe poderiam ter sido diferentes se Dumbledore fosse o ministro da magia em vez de Cornélio Fudge ou Rufus Gringotts. Bom, como o falecido professor compartilhou com Harry quando eles estavam no limbo em 1998, ele recusou o cargo do Ministério da Magia repetidamente por uma razão principal. Ele não confiava em si mesmo com tanto poder. Eu, enquanto isso, fui oferecido ao cargo de ministro da magia não uma, mas várias vezes. Naturalmente, recusei. Eu havia aprendido que não se deve confiar em si mesmo com tanto poder. Mas você teria sido melhor, muito melhor do que Fudge ou Scrimgeour, exclamou Harry. Não tenho tanta certeza. Provei quando muito jovem que poder era minha fraqueza e minha tentação. É curioso, Harry, mas talvez aqueles que são mais adequados ao poder sejam aqueles que nunca o buscaram. Aqueles que, como você, têm a liderança imposta sobre eles e assumem a responsabilidade, porque precisam e descobrem, para sua própria surpresa, que a vestem bem. Eu estava mais seguro em Hogwarts. Como muitos de vocês devem se lembrar, a circunstância que Dumbledore se refere aí nessa confissão a Harry envolve o fato de que ele negligenciou suas responsabilidades como guardião de sua irmã doente, a Ariana, em busca de unir as relíquias da morte ao lado de Gellert Grindelwald.
E apesar de não saber exatamente o que levou à morte da Ariana, ele se considerava culpado e temia que, como uma vez fora um bruxo jovem incrivelmente ambicioso, com sonhos de glória, ele nunca mais poderia ser confiável com a perspectiva de poder. Talvez ele pensasse que se tornaria tão egocêntrico que simplesmente se recusaria a abdicar de sua autoridade, condenando o Ministério da Magia britânico a ser submetido ao seu reinado. Mas manter essa posição indefinidamente, especialmente se ele voltasse aos modos de sua juventude ambiciosa e preconceituosa, simplesmente não seria possível. Há controles e balanços claros em vigor para evitar que isso aconteça. Por exemplo, durante o tempo de Perseu Parkinson como o Ministro da Magia entre 1726 e 1733, ele tentou tornar ilegal o casamento com trouxas e a comunidade bruxa prontamente e tirou do cargo assim que puderam. Além disso, Dumbledore não parecia mais desejar tanto poder assim, ou pelo menos seu medo de poder havia diminuído substancialmente as suas ambições. Essa é a mesma razão pela qual ele rejeitou a oportunidade de se tornar o líder supremo da Confederação Internacional dos Bruxos em 1932. Além dos medos de Dumbledore em relação ao poder e à liderança, pode ter havido outra razão pela qual ele nunca aceitou as ofertas do ministério para se tornar o ministro da magia. O fato de que ele sempre teve a sua própria agenda. Além de dirigir Hogwarts, ele também estava constantemente trabalhando para descobrir como derrubar os dois maiores adversários do mundo bruxo de sua vida, Grindelwald e mais tarde o Voldemort. Com Gellert Grindelwald, Dumbledore trabalhou com Newt Scamander em um grupo de bruxos e bruxas para orquestrar a derrota do Bruxo das Trevas. E então, décadas depois, em 1970, ele formou a Ordem da Fênix para combater as forças malignas de Tom Riddle. Essas missões, além de sua dedicação à escola, sempre foram uma prioridade para Dumbledore, que via a proteção do mundo bruxo como seu objetivo principal. Isso provavelmente teria ficado em segundo plano se ele tivesse assumido o cargo de ministro da magia, que teria consumido grande parte do seu tempo e energia. Ao não aceitar o papel de ministro, Dumbledore foi capaz de realizar sua própria agenda e orquestrar os eventos do mundo bruxo a partir dos bastidores, sem ser diretamente responsável pelo destino da comunidade mágica. Tá aí, galera, mais um vidinho sobre Dumbledore aqui e o porquê que será que ele não aceitou ser ministro da magia. É uma pergunta que às vezes eu pego muitas pessoas se fazendo, inclusive eu mesmo, rapaz. Aliás, uma pergunta muito melhor e muito mais interessante que a gente deveria se fazer aqui é: se Dumbledore fosse o ministro da magia durante os eventos de Voldemort, durante os eventos da saga Harry Potter, seria melhor ou seria pior? O que vocês acham? Deixa aqui nos comentários. Já não esquece e deixa essa força fundamental pra gente aqui, galera. Deixa seu like, a sua inscrição. Ajuda a gente demais. Cara, a gente tá em busca dos 100 mil inscritos, cara. E eu, assim, nunca pensei nisso, mas a gente tá muito perto. Então, ajuda a gente aí, pelo amor de Deus, cara. A gente tá quase lá. E eu tenho muita fé, gente. Muita fé mesmo, de verdade, que a gente vai se tornar alguma coisa aqui no YouTube. Muita fé mesmo. E eu preciso muito da tua ajuda, porque eu quero, mano, eu quero satisfazer vocês aqui sempre com mais e mais e mais, tá ligado? Então vamos junto. Eu já agradeço muito de coração. Eu sou o Tarcísio Yamamoto e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu e foi!